Novamente, boa noite. Convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias para a Epístola de 1 João, capítulo 1. E nós iremos ler do verso 5 ao verso 10. Leiamos. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vamos orar nesse momento. Ó Pai querido, quão gratos, Senhor Deus, somos a Ti, pela grandiosidade da Tua palavra e pela riqueza, Senhor Deus, que ela tem para cada um de nós. Pai querido, sabemos das nossas limitações, sabemos, Senhor Deus, que há em nós muitas coisas que impedem de compreendermos e também de aplicarmos a Tua palavra. E é por isso que nesse momento, Senhor Deus, peço a direção do Teu Espírito, para que ajude a cada um de nós, quebrando as barreiras que possam existir na nossa mente e no nosso coração, para que possamos, Senhor, compreender a Tua palavra e sairmos daqui edificados. Assim, Senhor Deus, eu peço e agradeço isso em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus amados irmãos, seguindo os nossos estudos da Epístola de 1 João, nós agora iniciaremos o primeiro bloco efetivo da Epístola. Lembra que nós já passamos aqui dois encontros, 2 domingos, onde nós fizemos uma introdução e depois avaliamos o prólogo do livro. No prólogo do livro de João, nós fizemos 3 grandes aplicações. E eu gostaria de lembrar os irmãos dessas 3 grandes aplicações. Primeiro, que diante da análise do prólogo, nós vemos que João faz uma ênfase na humanidade e da divindade de Cristo. E aqui, a humanidade e a divindade de Cristo é um ponto de partida para todos os outros assuntos desta epístola. A segunda ênfase que nós queremos colocar aqui, que está na perícope anterior, que nós avaliamos do prólogo, é crer que Jesus é Deus, e essas implicações elas são profundas, principalmente por causa do caráter redentivo de nós acreditarmos que Jesus é Deus. Quando nós acreditamos que Jesus é Deus, nós vamos compreender que o processo redentivo, ou seja, o Deus se fez carne para pôr-se em nosso lugar. Segundo aspecto importante, que João deixa bem claro no prólogo. E a terceira coisa, é que a humanidade de Jesus, ela é um grande bálsamo para a nossa vida prática. Lembra que Jesus, ele hoje é o nosso fiel sacerdote. E assim como ele foi vitorioso sobre todas as tentações, ele é capaz e nos habilita a também ser vitorioso quando nós somos tentados. E assim sendo, Jesus se compadece
de todos aqueles, pelo fato de Jesus ter padecido na sua carne todo tipo de aflições. Então, essas três ênfases é aquilo que João prepara no seu prólogo para discorrer todo o restante da epístola. Agora, iniciando versículo 5, e eu acredito que os irmãos devem estar lembrados, que nós falamos que o livro é dividido em dois grandes blocos, né? O bloco que começa aí no versículo 5 do capítulo 1, onde diz, ora, a mensagem que é da parte que Deus temos ouvido, né, é esta, 2 pontos. E aí depois nós temos no capítulo 3, no verso 11, que inicia o segundo bloco, com uma ênfase numa mensagem diferente. Veja só, versículo 11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, 2 pontos. Então, agora, hoje, nós iniciaremos esse primeiro bloco, né? Onde João inicia, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e nos anunciamos, e eu gostaria que os irmãos lembrassem que João, como testemunha ocular e como testemunha terrena do ministério de Cristo, quando ele diz, temos ouvido e vos anunciamos, João está dando uma ênfase a todo o conteúdo da mensagem do Senhor Jesus, que ele ouviu e que estava assim anunciando para os irmãos. Agora veja os 2 pontos aí. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A partir de agora, meus amados, João vai enfatizar a realidade da pureza da vida cristã através desta afirmação. Deus é luz e não há nele treva alguma. Lembro que nos estudos de Apocalipse, num dos livros que estava lendo, eu vi uma seguinte ilustração que me chamou a atenção. Né? Meus irmãos, Deus é luz e a sua luz ela transcende nossa compreensão. Lembra que todos aqueles que viram a glória do Senhor, o que aconteceu com eles quando eles viram a glória do Senhor? Eles caíram por terra. Lá no Monte da Transfiguração, talvez, né, um dos comentários que li sobre esse texto, diz que talvez João estivesse vislumbrando o Monte da Transfiguração, quando Deus ele é luz. E essa luz é uma luz transcendente, é uma luz que revela todas as coisas. Todos aqueles que viram Jesus glorificado, eles caíram por terra. Nós vamos ver que Pedro, Tiago e João, lá do Monte da Transfiguração, eles ficam atordoados com a glória do Senhor. Nós vemos que João, inclusive lá em Apocalipse, capítulo 1, que nós estamos estudando na EBD, vamos ver o que é que acontece com ele também. Ele cai por terra diante dessa revelação gloriosa de Deus, de Jesus sendo a luz. Nós vamos ver que lá no capítulo 8, né, de Daniel, quando Daniel vê a visualização do Filho do Homem, ele também cai por terra. Porque a santidade de Deus, a santidade do Cristo glorificado, ela revela toda e qualquer impureza que exista e qualquer tipo de mal que há naquele que está patente sobre essa revelação é revelado. E é por isso, meus irmãos, que aí uma das primeiras aplicações que nós fazemos aqui, é por isso que quando estamos em pecado, a primeira coisa que nós queremos é distância de Deus. Por que nós queremos distância de Deus quando nós estamos em pecado? Porque a glória de Deus e a luz de Deus revelará as entranhas do seu pecado. E é nesse contexto que João começará a discorrer. Ele apresenta esse Deus que é luz, esse Deus que revela todas as coisas. Inclusive, esse Deus que quando estava conosco aqui, eu vou trazer outra ilustração que li no livro recentemente. Jesus, quando estava aqui, era como se fosse uma luz num abajur, né?
Quando a luz está no abajur, ela está o quê? Ela está contida, né? Ela está ali contida. Mas hoje o Senhor Jesus está sem essa proteção, porque quando ele estava aqui nós não podíamos desfrutar dessa glória dele. Os homens na condição de pecador não conseguem desfrutar da glória de Cristo. Irmãos, o objetivo dessa mensagem de hoje é evidenciar que a comunhão com Deus, que é a luz, nos traz muitas implicações de vida, tanto no que se refere a essa comunhão com Ele, como a comunhão com o próximo e também a luta contra o pecado. Preste atenção. Comunhão com Deus, com o próximo e a luta contra o pecado. E qual a importância de nós estudarmos isso? Para que nos ajudar a compreender corretamente esta comunhão com Deus, desenvolvendo um discernimento criterioso sobre os aspectos que realmente influenciam a vida do crente e o seu relacionamento com Deus e com seus irmãos. João, ele vai começar a fazer vários argumentos aqui, que tem a ver um relacionamento com Deus, o relacionamento com os irmãos e a santidade da sua vida. E tudo isso com um plano de fundo. Deus é luz. A partir de agora, e gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia nos versículos. Para explicar essa tese, João vai fazer 5 condições. E eu gostaria que você, se pudesse, grifar essas condições, elas são importantes. E eu vou citando uma por uma aqui, e os versículos. Ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Essa é a primeira condição. Grife aí esse primeiro se, versículo 6. O segundo se está no versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, se, porém, andarmos na luz, segunda condição. Terceira condição, verso 8. Se dissermos que não temos pecado algum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em vós. Versículo 8. Quarta condição. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Quarta condição. Quinta e última condição, verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, irmãos, percebam que, de uma maneira bem sistemática, João apresenta 4 condições para falar sobre esses 3 aspectos: relacionamento com Deus, relacionamento com os irmãos e uma vida de santidade. Essas 3 coisas aqui, ele cria o plano de fundo, e todas elas têm que ser entendidas à luz da verdade fundamental. Deus é luz e não há ele treva, e não há nele treva alguma. Ainda sobre os 5 Cs de João. Os 2 primeiros Cs têm a ver com a relação da luz com as trevas. Então, se você podia colocar aí uma corzinha diferente. E os 3 últimos Cs têm a ver com a verdade e o pecado. O relacionamento do pecado e a verdade. Os 2 primeiros Cs, luz e trevas. Os 3 últimos Cs, o pecado e a verdade. E para fazer um argumento, João vai fazer algumas perguntas e responderá positivamente umas e negativamente outras, para nos ajudar a compreender. Então, introduzido, vamos partir para o texto, verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
Amados irmãos, João começará a tecer a ideia de que é possível manter uma pseudo-comunhão com Deus. Pastor, o que é pseudo, né? Uma falsa comunhão com Deus. É possível declarar que você está em comunhão com Deus, sem necessariamente você estar nessa comunhão. Por isso, que João aqui está defendendo a tese que é possível sim ter uma pseudo-comunhão com Deus. E mesmo assim está andando nas trevas. Preste atenção que a frase ele diz: mantermos comunhão com Ele e andarmos nas trevas. Ou seja, alguém pode dizer na sua boca que tem comunhão com Deus, mas mesmo assim essa pessoa está andando nas trevas. Amados, João está aqui condenando o que nós chamamos de prática religiosa vazia. Naquela época, e nós já introduzimos isso, existiam os gnósticos que tinham a prática de religião vazia. O que é uma prática de religião vazia? É eu atestar uma fé na qual essa fé não tem efeito prático na vida. Abra sua Bíblia aí para Colossenses capítulo 2, versículo 20 a 23. O livro de Colossenses traz uma realidade da religião judaica. Mas eu gostaria de enfatizar principalmente os últimos versículos. Versículo 23, principalmente. E olhe como é interessante. O apóstolo Paulo aqui está enfatizando exatamente a prática de uma religião vazia. Ele diz: se morrestes com Cristo, versículo 20, para os rudimentos do mundo, porque, como viveis para o mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseie isso, não provis aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos da doutrina dos homens. Pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e a falsa humildade, e de rigor asséptico. Olha essa frase. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Esse versículo me chama muita atenção. Esse versículo está dizendo o seguinte: existem práticas religiosas, existe uma religião que é até bonita. Você já percebeu algumas pessoas que têm uma carapaça de religiosidade muito bonita? Frases muito bonitas nos seus perfis, até uma estrutura mansa de falar, porém, a sua vida, esse conteúdo religioso não tem poder nenhum contra a sua vida prática. A sua vida prática é uma vida dissoluta. A sua vida prática é uma vida cheia de prazeres, cheio de pecados de estimação. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é possível, sim, ter uma pseudo-religiosidade. E eu gostaria que os irmãos começassem a pensar e refletir sobre as nossas vidas. Será que temos pseudo-religiosidade? Estar na igreja simplesmente não indica uma verdadeira religiosidade. Ler livros não indica uma verdadeira religiosidade. Ler a Bíblia, inclusive, e orar, inclusive, não indica uma verdadeira espiritualidade. Se isso realmente não está influenciando a sua vida. Os fariseus conheciam bem a lei e liam, talvez conhecessem muito mais do que nós, mas não tinha uma vida prática que testemunhasse a sua religiosidade. Bem, uma das ênfases de andar nas trevas é quando pratica-se uma religião vazia. Mas João também diz que há uma forma de ver
se realmente estamos dizendo que estamos em comunhão com Deus e estamos andando nas trevas. É quando, capítulo 2, versículo 15 e 16, que nós tanto conhecemos. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se nós dissemos que andamos na luz, se nós dizemos que mantemos comunhão com Ele, mas nós andamos segundo os rudimentos desse mundo, se o nosso coração e a nossa mente está enamorada ou enamorada por este mundo ou pelos rudimentos desse mundo, isso é prova de que nós o quê? Andamos nas trevas e que a luz de Deus não permanece em nós. Irmão, faça um teste agora. Pergunte se você ama as mesmas coisas que Cristo ama. Pergunte para o seu coração nesse momento. Você ama as mesmas coisas que Cristo ama? Ou você ama as coisas do mundo? O que é que Jesus Cristo ama? A Deus, em primeiro lugar. O que é que Jesus Cristo ama? Aqueles a quem Ele deu a sua vida. Você ama assim? A quem Jesus Cristo ama? A igreja do Senhor. Lembra lá de Pedro? Quando diz que os maridos têm que amar a esposa assim como Jesus amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. É assim? Você ama as mesmas coisas que Jesus ama? Se amamos as mesmas coisas que Jesus ama, estamos de verdade em comunhão com Deus. Mas se não amamos as coisas que Jesus ama, estamos o quê? Em trevas. Essa religião é uma religião o quê? Vazia. É uma religião sem substância. João deixa isso claro na parte B do versículo 6. Ele diz o quê? Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João é claro em dizer que uma vida que não está coerente com aquilo que Jesus faria é uma vida de um mentiroso. Às vezes, quando lemos a epístola de João, né, alguns dizem que João é o apóstolo do amor, né? Alguns dizem que João é o apóstolo do amor, porque fala muito sobre amor. Mas talvez uma das melhores demonstrações de amor é quando nós falamos a verdade para as outras pessoas e confrontamos os corações delas. João faz isso de uma maneira muito forte aqui. João chama de mentiroso aquele que não anda segundo a verdadeira religião, que está fundamentada no Deus é luz, que está fundamentada nessa verdade. Segundo si, versículo 7. Veja que esse primeiro si, ele teve um caráter negativo, né? Ele teve um caráter exortativo, um caráter de negação. Porém, o segundo si agora, ele tem um aspecto positivo. Ele diz, se porém, ou seja, na contramão do primeiro, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Primeira ênfase aí é que andar na luz é um estado esperado se há Deus em nossa vida. Eu costumo dizer que nós não somos estrelas, nós somos o quê? Satélites, né? Ou seja, a estrela é o Sol, né? O Sol é que tem luz própria, né? A Lua, ela não tem luz própria. A luz, ela é o quê? Reflete a luz do Sol. Então, nós
que dizemos que estamos, que somos, temos comunhão com Deus, nós devemos ser satélites, né? Realmente a luz não está em nós. E é por isso que João enfatiza aí, ó. Olha o que é que João diz. Se porém andamos na luz, olha o que é que está entre aspas aí. Como ele está na luz, né? Ou seja, nós somos satélites, nós recebemos a luz do Senhor, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Bem, as evidências do caminhar na luz, aqui é descrita por João. Isso, meus irmãos, acalorou meu coração quando eu estava estudando. Talvez nós pudéssemos argumentar que a ênfase, né, de nós andarmos na luz, é porque nós sabemos falar muito bem, é porque nós temos, né, um conhecimento, o fato de a gente andar na luz nos traz um conhecimento, uma eloquência, ou nos traz uma capacidade de falar de Cristo para outras pessoas. Poderia ter todas essas coisas. Porém, qual é a ênfase que João dá aqui de estar andando na luz? Qual é a ênfase? Mantermos comunhão uns com os outros. Quer dizer que a evidência de eu realmente estar na luz é que eu vou manter comunhão uns com os outros. Já percebeu, meus irmãos, quando nós estamos em pecados, a primeira coisa que nós queremos deixar de fazer é vir para a igreja, né? Não é? Corrobora ou não corrobora com isso aqui? Quando o pecado está no nosso coração, o que é que a pessoa quer fazer? Deixar de ter comunhão um com os outros. Mas João diz: se, porém, nós andamos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Meus irmãos, querem ser fortes, querem testemunhar a fé de Jesus na sua vida, mantenha comunhão uns com os outros. Seja um crente presente na igreja do Senhor. Seja um crente que ama os seus irmãos, independentemente das condições que o seu irmão lhe dá. E eu trouxe alguns versículos. E esse conteúdo é um conteúdo inteiramente bíblico. A Bíblia ensina isso de maneira tão insistente. Veja, Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13. Ele fala sobre isso. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, eternos, a fé de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Aí ele fala: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Apóstolo Paulo falando para os irmãos, inclusive no contexto da identificação com Cristo, né, que nós estudamos, esse versículo está nesse contexto. Nesse contexto da identificação com Cristo, o que é que Paulo traz? Irmãos, vivam uma mutualidade. Vivam perdoando uns aos outros. Viva suportando uns aos outros em amor. Viva a perfeita comunhão que testemunhará que vocês amam de verdade e estão na luz. Foi isso que Jesus também orou nos seus últimos minutos aqui com os seus discípulos. Abra sua Bíblia para João 17, 21 a 23. João 17, 21 a 23. Olha só que Jesus ora. Olha que a ênfase de Jesus aqui está muito alinhada com o que João está ensinando na epístola. Versículo 21 do capítulo 17. A fim de que todos sejam o quê? Um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti.
Olha só que Jesus aqui está fazendo uma comparação do seu desejo para os seus discípulos, mas olhe quem ele está usando como base dessa comparação. Ele e o Pai. Então o desejo do Senhor Jesus era que assim como ele e o Pai eram um, os seus discípulos também fossem um. Por isso eu disse, meus irmãos, que isso encheu meu coração quando eu estava lendo. Que lindo é escutar isso. É maravilhoso compreender isso. E ele continua. Também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ou seja, essa unidade que Jesus estava desejando para os seus discípulos era uma evidência de que eles eram discípulos de Cristo. Eu lhe tenho transmitido a glória que não tem dado, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Que versículos profundos, meus irmãos, para nós crermos que se andamos na luz, a evidência que nós andamos na luz é que nós temos comunhão uns com os outros. João finaliza essa perspectiva positiva de andar na luz com um eixo principal. Como é que tudo isso é possível? Como é que essa unidade perfeita é possível? É possível porque e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Somente através disso aqui, é o eixo que nos une, é a liga que nos une. O que é a liga que nos une? É o sacrifício perfeito de Cristo. Isso é a liga que nos une. E é por isso, irmãos, que nós, quando estamos aí com o coração enamorado pelo mundo, devemos perguntar: estamos verdadeiramente em Cristo? Pergunte-se ao seu coração, se o seu desejo está lá para o mundo, será que a liga do sacrifício de Cristo está aí? Porque se está, o seu coração devia estar desejoso em estar aqui, nessa comunhão perfeita. Terceiro si. Agora, lembre-se que falei que os dois primeiros sis eram uma relação entre a luz e as trevas. Os próximos três sis é uma relação com o pecado. Porque João meio que levanta aí a bola do conceito do pecado. É como ele termina o versículo. Ele diz: e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas há quem acredite que não peca. E é por isso que ele vai começar a tecer os próximos argumentos. Há quem acredite que o que está fazendo não é pecado. Como aqueles gnósticos lá acreditavam. Os gnósticos lá acreditavam que o que eles faziam com o corpo deles pouco importava. Assim como tem hoje, assim como tem crentes hoje, que acham que o que eles fazem com o corpo deles pouco importa. João vai explicar que não é bem assim. João vai explicar que o pecado está presente sim. E que a consciência desse pecado é fundamental para que você possa desfrutar a graça de Deus. Olha só, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado algum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. A primeira relação que João coloca aqui é uma relação negativa que tem a ver com nós mesmos. A última relação que ele vai colocar aqui, é no último versículo, tem a ver com Deus. A primeira tem a ver com você querer enganar você mesmo.
E a última relação tem com você querendo enganar a Deus. E é assim que ele vai tecer os seus argumentos aqui. A primeira, se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Amados, João quer ensinar que a consciência do pecado é um ponto de partida fundamental para a santidade. Lembra que eu falei que nós estamos estudando 3 coisas, né? Comunhão com Deus, comunhão com o próximo e o quê? A santidade. É o que nós estamos estudando aqui. João vai ensinar que a consciência do pecado é um ponto de partida fundamental no processo da busca pela santidade. Se dissermos que não temos cometido pecado algum, é assim que ele inicia seu argumento. Amados, a Escritura ensina de uma maneira insistente que nós precisamos ter consciência do pecado. Abra sua Bíblia aí para Lucas, capítulo 11, versículo 4. Lucas, capítulo 11, verso 4. Jesus está ensinando os discípulos a o quê? A orarem. Olha só como é que Jesus termina, né? Ele vai fazendo todos os princípios da oração e ele termina o quê? Perdoa os nossos pecados, pois também nos perdoamos, pois também nós perdoamos todo o que nos deve e não nos deixa cair em tentação. Será porque Jesus, quando estava ensinando-nos a orar, ensinou para que nós, quando estivéssemos orando, pedisse perdão pelos nossos pecados? Já pararam para pensar nisso, meus amados? Às vezes nós compreendemos erroneamente a doutrina da justificação. A doutrina da justificação diz que você foi justificado uma vez somente e que você é salvo por causa disso. E que não há mais oferta pelo pecado. Isso não está errado. Porém, nós estamos falando da relação paternal, da relação de pai para com o filho. Por acaso, meus amados irmãos, durante a sua vida, vocês que são pais, eu que sou pai também, o seu filho que faz alguma coisa errada contra você, ele deixa de ser seu filho? Ele não deixa. Mas o que é que você espera dele? Você espera que ele endireite o seu caminho, peça perdão, reconheça o seu erro. Não é isso que nós esperamos? Pois bem, é isso que Deus espera de todos nós. E é isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou que nós chegássemos diante da presença de Deus com uma consciência vívida do pecado. E aí eu gostaria de ir mais além. Quantas vezes nós devemos orar? Pelo menos, vamos lá. Vamos lá pegar uns exemplos aí, ávidos de oração, 3 vezes ao dia, né? Os exemplos ávidos de oração na Escritura, né? 3 vezes ao dia. Se Jesus estava ensinando-nos a orar, nós devemos pedir perdão, no mínimo 3 vezes ao dia. Será por quê, meus amados irmãos? Porque nós somos miseráveis pecadores. Nós pecamos todos os dias e todos os momentos. Se não é a misericórdia de Deus, se não é o sangue de Cristo, nós estaríamos perdidos. E se nós não começarmos a desenvolver uma consciência de pecado para que nós chegamos até Deus de uma maneira humilde, Senhor, eu sou um miserável pecador. Senhor, olhe para o meu coração,
olhe para a minha mente, destrua meu coração, destrua o meu orgulho e faz-me enxergar a verdade. É essa atitude que eu tenho que ter diante de Deus. E foi isso que o Senhor Jesus ensinou. Não é à toa, meus irmãos, que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Ele diz, fiel essa palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Por que que o apóstolo Paulo enfatiza essa realidade? Porque, meus irmãos, para desfrutar verdadeiramente da graça de Deus, nós precisamos compreender essa verdade fundamental, que somos miseráveis pecadores. Salomão escreveu um ensino de sabedoria muito importante nesse contexto. Provérbios 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Meu amado irmão, perceba, João quer ensinar para aqueles que estavam lá, aqueles gnósticos, que eles eram pecadores. Mas ele também está nos ensinando aqui que nós precisamos ter uma consciência ávida sobre o pecado, para que possamos desfrutar da graça de Deus. Agora, olha só a segunda frase. Quando nós dizemos que não temos pecado, e eu sei que, talvez, meus irmãos, pastor, mas eu sei que eu sou pecador. Você se considera o pior dos pecadores? Se não considera, está precisando ainda avançar, porque o apóstolo Paulo se considerava. Você é melhor do que o apóstolo Paulo? Eu não sou. Estou longe, muito, 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 muito longe disso. E ele se considerava o principal dos pecadores. Você se considera o principal dos pecadores? Se não, estamos aí num patamar acima do apóstolo Paulo, né? Agora, veja o que é que ele diz. A nós mesmos nos enganamos. Quando nós começamos a negar a realidade espiritual do pecado em nossas vidas, isso se torna um laço mortal para nós. Sabe o que é que acontece quando nós começamos a desprezar a realidade do pecado em nossas vidas? Há três coisas numa sequência que começa a acontecer. Primeiro, a perca da sensibilidade espiritual. Nós começamos a não entender as coisas espiritualmente. Começamos a compreender as coisas com óculos carnal. Segundo, diante dessa condição de frieza espiritual, o nosso coração começa a endurecer. Sabe qual é essa situação, irmãos? É aquela. Começo a namorar com o pecado, aquilo ainda me incomoda, mas eu vou levando, acho que aquilo não tem mais nenhuma, eu acho que aquilo não vai ser tão ruim. Depois, o meu coração começa a ficar endurecido, eu já não sinto mais o peso do pecado. Eu sei que é pecado, mas eu não sinto mais o peso dele. E a terceira via, que é a mais perigosa de todas, é quando você nem sabe mais que aquilo é pecado. É quando a sua mente foi cauterizada pelo pecado. É quando você foi calejado. É porque diante da sua frieza espiritual, a falta da consciência do pecado, fez o seu coração endurecer e a sua mente petrificar. Amados, quão perigoso é isso? Talvez uma das coisas mais dolorosas para se tratar são mentes cauterizadas.
onde nós mostramos a palavra da verdade, e o pecado endureceu aquela mente de uma forma que a pessoa não consegue mais compreender a Escritura. Isso é triste, mas é uma consequência de não considerarmos a realidade fundamental do pecado em nossas vidas. E é por isso que João diz o quê? A nós mesmos nos enganamos. A Bíblia fala que tanto o descrente pode ter sua mente endurecida, quanto o crente pode ter sua mente endurecida pelo pecado. Lá em Romanos capítulo 1, quando Paulo está ensinando sobre a realidade dos gentios, ele diz que Deus entregou eles a uma disposição de mente reprovável. Ou seja, não conseguem mais nem perceber o que estão fazendo, os descrentes. Mas também, lembra lá em Coríntios capítulo 5, onde os irmãos estavam convivendo com um adúltero lá dentro da igreja, e estavam tão acostumados com o pecado que nem davam a perceber. E o apóstolo Paulo diz: expulsa esse homem do meio de vós. É possível, meus amados irmãos, e perigoso, muito perigoso. João finaliza dizendo que o salário da cegueira espiritual é uma vida de injustiça. Olha aí o final do versículo. Ele diz: a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Uma das coisas mais difíceis da vida pastoral é esse ponto, irmão, sabiam? Uma das coisas mais difíceis da vida pastoral é esse ponto. E lembro quando eu estava estudando sobre essa mensagem, me lembrei desse versículo, e eu gostaria que os irmãos abrissem. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 a 26. O apóstolo Paulo está ensinando a Timóteo a estes casos. E eu gostaria de refletir junto com os irmãos sobre isso. E meu amado irmão, se você está numa situação desta, arrependa-se. Se você está numa situação assim, de dureza de coração, de mente cauterizada, arrependa-se. Olha só o que é que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Ora, isso ele aconselhando Timóteo. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos para lhe cumprir a sua vontade. Profundo, não é esse texto? O que é que esse texto está dizendo? Timóteo, você tem uma missão difícil aí. Seja paciente, seja disciplinado, né? Seja manso para trazer as pessoas de volta à sensatez. Porque quando elas estão numa vida de pecado, elas estão presas pelo laço do diabo. Muito forte isso aqui, irmãos. Talvez uma das coisas mais difíceis da vida pastoral é trazer as pessoas de volta à sensatez. Quando as pessoas já se namoraram e estão presas pelo laço do diabo. Meus amados irmãos, não deixe isso acontecer com você. Porque pode ser que o seu pastor não tenha a graça de conseguir fazer isso. E se ele não conseguir fazer, o juízo de Deus virá sobre sua vida. Invariavelmente.
Quarto si. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha só como é que João está, tecendo aqui. Primeira negativa: não negue que você tem pecado, senão você está só se enganando. Está caminhando para a destruição. Porém, se você confessar o seu pecado, se você aquebrantar o seu coração, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Jesus prometeu isso, irmãos. Jesus diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Interessante que todo aquele que está em pecado, um argumento muito forte de quem normalmente está sofrendo pela vida de pecado é que está cansado, desgastado. Porque realmente o pecado cansa e desgasta. Deus não planejou o homem para ser um pecador. E é por isso que quando ele está preso pelo pecado, ele está desgastado, ele está destruído. Mas Jesus promete: vinde a mim, todos os que estão descansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui, João faz um encorajamento para aqueles irmãos, para que eles chegassem até Deus. Porque Deus, diante da sua fidelidade, diante da obra consumada de Cristo, Ele é o reto juiz e Ele não mais imputa pecado sobre sua vida. De fato, a título de condenação, Deus não imputa mais nenhum pecado sobre sua vida. Mas Ele está pronto para perdoar o seu pecado prático e retomar um relacionamento, para que você viva uma vida mais plena diante do Senhor. Irmãos, João diz assim, como resultado: perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E aí vem na minha mente aquele texto lá de Hebreus. Abre aí, capítulo 12, versículo 12 a 14. Hebreus, capítulo 12, versículo 12 a 14. E esse é um chamamento muito forte. É um chamamento para o arrependimento, mas trazendo os frutos deste arrependimento. Por isso, restabelecer as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazer caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O arrependimento que aqui está sendo exortado traz pecados perdoados, pés endireitados, caminhos retos e cura espiritual. Amados, o arrependimento foi a base que nos trouxe a chegar aqui. Um dia você chegou nos pés de Cristo e disse: eu pequei. E eu preciso de salvação. E o arrependimento é algo que é real em nossas vidas. Temos que fazer isso constantemente, para que possamos desfrutar dos frutos de uma vida de arrependimento diante do Senhor. Por fim, meu irmão, o último si, para nós encerrarmos. Agora, João vai fazer uma negativa conclusiva. Se diante de tudo isso, você ainda não se convenceu, se diante de tudo isso ainda reluta no coração, João vai fazer uma negativa conclusiva aqui. Ele diz: se mesmo assim dissermos que não temos cometido o pecado, fazemo-nos mentiroso
e a sua palavra não está em nós. Amados, João aqui faz uma última instância mortal. Quando insistimos mesmo assim, quando não consideramos a realidade do pecado, quando não escutamos a exortação que vem do Senhor. João diz que é como se estivéssemos chamando Deus de mentiroso. E diz mais, e a sua palavra não está em nós. João diz duas verdades perigosas aqui. Você está afrontando a Deus e talvez você nunca tenha conhecido a Cristo. É isso que João está dizendo. Além de uma grande afronta ao todo Criador, que diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Uma afronta àquele que diz que do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, não há nenhum que entenda, não há nenhum que busque a Deus. Está afrontando a este. Mas também está afrontando aquele que veio para salvar os pecadores. A palavra de Deus, a palavra de Cristo, Jesus não está na vida deste. Meus amados irmãos, finalizamos aqui esses 5 Cs, para que nós possamos refletir sobre a nossa vida. E eu gostaria, meus amados irmãos, que cada um de nós, diante da exposição da palavra de Deus, pudesse confrontar o seu coração nesse momento. Pudesse perguntar ao seu coração: estou verdadeiramente andando na luz? Estou vivendo uma verdadeira religião ou estou vivendo uma religião falsa? Se estou vivendo uma verdadeira religião, ela está sendo evidenciada pelo amor às coisas que Cristo ama, principalmente aos seus irmãos. Amas as mesmas coisas que Cristo ama? Terceiro, tem uma consciência viva de pecado e reconhece diante de Deus que é um miserável pecador. E que se há alguma coisa em você é por causa da misericórdia dele. Estar diante dele em humilhação todos os dias. E por fim, será que sua mente e seu coração não já foram sediados pelo pecado e Satanás aprisionou a sua vontade? Meu amado irmão, reflita sobre isso. E se há local de arrependimento ainda no seu coração, chegue diante do Senhor e faça isso imediatamente. Oremos. Deus amado, Deus querido, quero, Senhor Deus, diante do Senhor, colocar a vida de todos nós diante, Senhor Deus, do confronto da Tua palavra. Pai querido, que todos nós aqui nessa noite possamos, Senhor Deus, fazer um compromisso com o Senhor, que iremos, Senhor Deus, andar na luz e estar, Senhor Deus, demonstrando evidências disso, diante de tudo aqui que a Tua palavra nos ensinou. Meu Pai, ajuda aqueles irmãos que têm dificuldades, Senhor Deus, que de repente, Senhor Deus, por causa do pecado, estão com seu coração e sua mente endurecidos. Com Teu Espírito, Senhor Deus, aquebranta nesse momento, para que possam, Senhor Deus, se arrepender dos seus caminhos e, como aqui lemos, endireitar os seus pés e que possam, Senhor Deus, receber essa cura espiritual também. Pai querido, muito obrigado pela verdade que a Tua palavra aqui nos coloca. Agradeço, Senhor Deus, pelo desafio que o Senhor nos deu. Pelo desafio que o Senhor me deu, Senhor Deus, diante desse texto. Aplica na minha vida e na vida de todos que aqui estão. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.